Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos detalhar como que nós podemos compreender o fenômeno da liderança nas organizações a partir de algumas teorias. A gente sabe que os gestores, de uma certa maneira, buscam líderes que já estejam prontos ali no mercado, especialmente quando nós formos fazer um processo de recrutamento e seleção para cargos de chefia ou para algumas figuras que a gente sabe que nas suas atribuições nós esperamos que a pessoa que venha a assumir a responsabilidade por aquela função tenha essa habilidade para influenciar as outras pessoas, né? A gente já tem uma estimativa de quais são as características que nós esperamos que represente essa capacidade de liderar, já possam ser solicitadas, requisitadas ali no processo de recrutamento e seleção, para a gente já ter uma certa estimativa de que estamos atraindo, estamos contratando líderes já prontos, mas existe a possibilidade também de podermos desenvolver lideranças nos funcionários que já atuam, que já estejam trabalhando aqui na nossa organização. E além disso, nós também podemos e devemos reconhecer que dependendo de como que as circunstâncias, as situações estejam sendo vividas ali no contexto da administração, no contexto da organização, eu possa ter algumas atitudes, algumas posturas que vão representar essa condição de liderar, de influenciar os demais funcionários. Então, para cada momento, eu posso ter ali uma estimativa. Eu quero ver o líder exercendo a sua influência desta maneira. Ou então, agora seria interessante se a gente tivesse alguém que assumisse a frente do trabalho e representasse então uma liderança para conseguirmos superar esse atual desafio que nós estamos vivendo. Então, com base nisso, a gente tem basicamente 3 teorias sobre liderança. A teoria dos traços de liderança ou teoria dos traços de personalidade, a teoria comportamental e as teorias contingenciais, as teorias situacionais. É sobre essas 3 teorias que eu vou detalhar aqui nesse vídeo. Então, quando a gente fala de teorias da liderança, eu estou querendo justamente compreender como que a gente observa a liderança se formando ali numa organização. E a primeira teoria que nós abordamos é justamente a teoria dos traços. O que significa traços? Quem propôs essa ideia foi um psicólogo social, Kurt Lewin, alguns falam Kurt Lewin, que vem dizer o seguinte: se eu preciso retratar uma personalidade, eu posso fazer um desenho do jeito de ser de uma pessoa, eu consigo desenhar essa personalidade, combinando ali os diferentes traços, as diversas características que essa pessoa apresenta no seu jeito de ser. Quando eu falo teoria de traços para a liderança, é porque nós já temos algumas estimativas. O líder, ele precisa ter capacidade de saber se comunicar para influenciar outras pessoas, ele precisa ter uma iniciativa para assumir responsabilidades pelo que seja desempenhado ali na sua respectiva equipe, ele precisa ter conscienciosidade sobre o que seja esperado por consequências, por resultados ali do trabalho a ser desenvolvido por todos os seus liderados, por toda a sua equipe de trabalho. Então, esse compromisso com resultados, compromisso com a qualidade do que vai ser feito, ter uma capacidade de ser extrovertido para saber como se comunicar com as outras pessoas, ter capacidade de exercer empatia, até mesmo para conseguir ser respeitado pelos demais, são alguns traços que a gente identifica no perfil de liderança. Se são características que nós temos por estimativas, por expectativas de encontrarmos na figura de um líder, eu posso explicar um líder exatamente porque a gente tem ali uma pessoa que apresenta essas características que nós desejamos. Se a gente tem essa condição de desenhar esse perfil de liderança, teoria dos traços de liderança. Uma outra teoria que nós temos aí, desenvolvida principalmente nos Estados Unidos, é a teoria comportamental. A teoria comportamental ela vem complementar a teoria dos traços da seguinte maneira. Pela teoria dos traços, eu já tenho uma pessoa que já traz a sua capacidade de ser líder, a sua habilidade de liderança no seu próprio jeito de ser. A sua personalidade já demonstra uma predisposição para conseguir liderar. Só que nós sabemos que nem todas as pessoas já vão apresentar essas características. Então, em alguns casos, é necessário a gente saber como ensinar, como treinar, desenvolver essas características em algumas pessoas. A teoria comportamental vai determinar que é possível ensinar uma pessoa a ser líder, É possível treinar habilidades de liderança ali nessa pessoa. E além disso, a teoria comportamental, essa teoria foi disseminada, difundida principalmente em 3 grandes universidades, todas norte-americanas, Universidade de Michigan, Ohio e Iowa.
De acordo com os teóricos dessa perspectiva, né, da teoria comportamental de liderança, os líderes eles precisam ter condição de nivelar entre duas perspectivas, né? É necessário ter orientação para as pessoas, ao mesmo tempo que é necessário ter orientação para as tarefas, né? É necessário aí ter uma consideração com os aspectos humanos e ter essa iniciação, essa estrutura de iniciação para o trabalho. O que isso significa? Um líder, na teoria comportamental, ele precisa conciliar, conjugar, ter a condição de acolher os seus liderados, reconhecê-los as suas condições humanas, né? Respeitar as suas personalidades, sem perder o foco sobre a produtividade que seja esperada ali na organização. Então, de acordo com a teoria comportamental, a gente tem exatamente essa compreensão. O líder ele precisa conjugar essas duas perspectivas. E para isso, ele precisa dominar de habilidades humanas, saber como interagir, saber como respeitar, valorizar as pessoas, mas fazendo com que essas pessoas tenham foco sobre a produtividade. O que seja esperado dos seus desempenhos ali na organização. O líder não pode perder o foco sobre os resultados esperados do trabalho, né? Por isso que ele precisa conjugar a orientação para as pessoas e a orientação para a produção, a consideração dos aspectos humanos e a estrutura de iniciação para a produtividade ali no trabalho. Além dessas duas teorias, nós também temos ali, né? Agora que eu vi, né? Então, o líder na teoria comportamental precisa ter a sua orientação para a tarefa e a orientação para o relacionamento. Não perder o foco sobre a produtividade, sem desconsiderar os aspectos humanos dos seus liderados. Além dessas duas teorias, nós também temos aí as teorias contingenciais. Contingenciais por quê? Nós sabemos que a cada momento, a cada contexto que a minha organização esteja vivendo, né, a cada desafio de cada instante da nossa etapa de vida, da nossa existência aqui na sociedade, eu preciso me adequar aos desafios que esse momento, que a sociedade nesse momento esteja me apresentando aqui. Então, como são diversas as situações, diversas são as circunstâncias com as quais a gente pode vir a se deparar no desenvolvimento do nosso trabalho, a gente também vai ter algumas subteorias das teorias contingenciais. Mas basicamente as teorias contingenciais vêm falar exatamente das contingências. A cada momento que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho aqui na organização, eu preciso ter um perfil de liderança mais coerente com os desafios que esse instante está sendo apresentado para o nosso trabalho, né? Então, eu não mantenho um estilo de liderança constante. Para cada situação, para cada circunstância, eu observo que eu tenho uma habilidade, eu tenho uma capacidade, eu tenho uma coerência de exercer liderança de acordo com o que o momento esteja exigindo aqui do nosso bom desempenho. Então, nas teorias contingenciais, a gente tem as subteorias. A teoria da liderança situacional, a teoria do caminho meta e a teoria do participação e liderança. Vou detalhar cada uma dessas subteorias aqui com você. Então, a teoria da liderança situacional vem dizer o seguinte: de acordo com cada situação, o líder tem que analisar como que ele vai se comportar, qual que é a postura mais coerente que ele possa assumir para garantir ali consideração com as pessoas, mantendo também o foco sobre a produtividade. Então, o foco está sobre os seguidores. Eu tenho que observar quais são as condições que os meus liderados estejam apresentando. Se eles estão, motivados para o trabalho, se eles têm condições de cumprir com uma tarefa, se eles estão devidamente motivados, se eles conseguem compreender o que é esperado dos seus desempenhos. E aí, com base nessa comparação, eu vejo o nível de capacidade dos meus funcionários e o nível de motivação dos meus funcionários. Comparando esses dois aspectos, o líder então vai analisar qual que é a postura mais coerente para eu assumir nessa situação específica. Então, quando o líder observa que os funcionários apresentam baixa capacidade, ou seja, não estão compreendendo claramente como que a tarefa deva ser desempenhada, estão um tanto confusos, não têm tantas competências assim e também estão pouco motivados, além de ter essa dificuldade de entender o que de fato tem que ser feito, não estão conseguindo se motivar para o trabalho. Nessa situação, observando os liderados dessa maneira, o líder ele tem que prestar orientações claras e específicas. Ele precisa estar ali mais presente. Se bobear, talvez ele precise ser um pouco mais autocrático, autoritário, para esclarecer para as pessoas, olha, o trabalho tem que ser exatamente esse. E ser incisivo ali para despertar nos seus liderados essa possível motivação para o trabalho. Agora, se o líder percebe que os funcionários estão com baixa competência, baixa compreensão sobre como que a tarefa
a tarefa deva ser realizada, mas estão muito motivados, né? Então o líder ele vai executar, vai orientar a execução das tarefas, demonstrando apoio. Ou seja, não precisa motivar, não precisa forçar ninguém a se comprometer com o trabalho. Os funcionários apenas não sabem exatamente o que tem que ser feito. Esse é o momento mais propício para o líder assumir ali uma participação, né, um estilo de liderança democrático, participativo. Os funcionários querem que o trabalho dê certo, ele está percebendo que os funcionários estão motivados, mas ele precisa dar uma devida orientação sobre como que o trabalho tem que ser feito. Então ele vai somar esforços com esses liderados, né? Ou então precisa estabelecer ali alguma transformação, né? Pode também ser um líder transformacional no sentido de fazer com que os funcionários tenham outras perspectivas sobre o tipo de tarefa que deverá ser realizada ali, né? Agora, se o líder percebe alta capacidade, ou seja, os seus liderados estão muito capacitados, né? Mas estão pouco motivados, então ele tem que buscar apoiar e participar do trabalho em equipe. Assumir ali um estilo de liderança participativo, democrático, porém mais orientado para acolher os liderados, né? Fazer com que os liderados se sintam mais motivados para o trabalho. Agora, se ele percebe que os liderados estão muito competentes, têm plena capacidade, estão muito motivados, aí vale aquela máxima, não se mexe em time que está ganhando. É melhor esse líder assumir pouca participação ou um estilo de liderança do tipo laissez-faire, o estilo liberal, né? Os funcionários já sabem exatamente o que tem que ser feito, estão devidamente motivados, então deixe que eles assumam autonomia sobre como que o trabalho possa ser feito. Então, de acordo com a teoria da liderança situacional, a gente tem aqui um certo apelo intuitivo. Não existe aí um método específico. Como é que eu vou observar? Vai ser muito da observação, vai ser muito ali do feeling desse líder. Mas perceba que ele tem que ter essa capacidade de conhecer, acompanhar como que os seus liderados estejam se posicionando em relação às tarefas. O quanto eles estejam motivados, o quanto eles estejam compreendendo como que as tarefas devam ser desempenhadas. Uma outra teoria que nós temos é a teoria do caminho meta. Então a gente tem aqui o foco sobre a estrutura de iniciação e consideração. Eu tenho em consideração as pessoas que estão trabalhando aqui, sem perder o foco, né, sobre como que o trabalho deva ser feito. O líder então tem que ajudar a sua equipe a alcançar as metas, né? Essa teoria não foi validada, mas de uma certa maneira essa teoria vem propor o seguinte: se eu vejo que as tarefas estão muito ambíguas e estressantes, o líder tem que dar um direcionamento, esclarecer para os seus liderados o que eles de fato têm que fazer, tentando dirimir aí possíveis fatores que intensifiquem esse estresse. Se as tarefas estão muito bem estruturadas, estão claras, o líder apenas apoia para que os liderados possam de fato assumir o seu compromisso ali com o trabalho bem feito e exerçam então o que seja esperado dos seus desempenhos. Agora, se o líder percebe que a equipe está altamente capacitada, então o líder apenas acompanha, né? Vai apenas observar de longe, não vai ter tanta participação assim, vai até mesmo confiar em atribuir autonomias, né, para os seus liderados, porque ele já consegue reconhecer que os liderados sabem exatamente o que precisa ser feito e talvez disponibilizar essa autonomia desperte também uma maior motivação, maior comprometimento desses liderados. E a terceira subteoria, né, das teorias contingenciais que eu trago aqui é a teoria de participação e liderança. Então não basta conhecer o que é decidido para o trabalho, mas como que o líder tomou essa decisão. Esclarecer para os seus liderados, né, por que o trabalho tem que ser feito dessa maneira, o que está sendo proposto e por que isso é o que está sendo proposto para o nosso desempenho, desperta maior participação, maior comprometimento nos seus liderados. Além do que, se o líder apresenta uma certa transparência nas suas ideias, ele consegue despertar maior confiança dos seus liderados, né? Além disso, ao participarem das tomadas de decisão, os liderados eles também se comprometem mais com o trabalho. É aquela ideia básica que nós apresentamos na administração por objetivos. Não basta eu, gestor, determinar os objetivos para os meus funcionários alcançarem se aqueles objetivos não são compatíveis com as suas reais condições de trabalho. Então o líder ele precisa ter esse conhecimento também das condições com que o trabalho está sendo feito, a circunstância ali que o trabalho está sendo feito. E aí o comportamento do líder vai se ajustar à estrutura da tarefa, como que esse trabalho realmente possa ser realizado, e a liderança vai ser então uma relação simbiótica entre os líderes e os seus seguidores, né? Existe aí uma certa complexidade nisso, mas a ideia básica é que o líder reconheça
saiba muito bem as condições de trabalho ali para dar o direcionamento, né? Então ele vai contar com a autonomia, vai contar com a participação dos seus liderados, até mesmo para apresentar ali quais sejam os objetivos mais compatíveis com as suas reais condições de trabalho e vai tentar se engajar para que os seus liderados se comprometam ali a ter um bom desempenho. Perceba que quando a gente fala dessa última teoria, né, eu preciso ter essa condição de conquistar a confiança dos meus liderados, fazer com que eles se sintam seguros para desempenhar bem as suas tarefas. A gente está falando aí de uma condição essencial para um líder ser eficaz, que é a condição de conquistar e preservar a confiança dos liderados. Quando a gente fala desse cuidado com a confiança que os liderados apresentam, a gente consegue então propor aí o conceito, né, o entendimento de liderança autêntica. Por que autêntica? Porque aquele líder que consegue ser influente sobre os demais colegas com os quais ele trabalha, assim ele vai se manter porque foi mérito dele reconhecer as capacidades de ser influente sobre os demais e saber como exercer essa influência. Para isso é imprescindível que o líder seja ético e tenha condições de conquistar a confiança dos seus liderados. Ético numa ideia muito simples, né? A partir do momento que o líder reconhece que é influente sobre os demais, se algo der errado ali, ele não pode simplesmente atribuir a responsabilidade, a culpa pelo possível erro aos seus liderados. Ele precisa ser ético para assumir o consentimento de que esse trabalho está sendo desenvolvido em equipe. Eu sou o líder de uma equipe. Em uma equipe, a responsabilidade é conjunta. Então, não existe essa de vou me manter admirado aqui, não posso perder o meu status, né, de líder e vou jogar a responsabilidade para o outro. Não. O líder ele vai ser muito mais capaz de conquistar a confiança quando ele traz a responsabilidade para si. Ainda mais porque ele é o representante daquela equipe de trabalho. Então, quando a gente fala, né, dessa condição de preservar e conquistar a confiança, a gente vê vários benefícios. Quando existe confiança no líder, existe encorajamento para assumir riscos. Os liderados que confiam no seu líder, né, vão de fato se sentirem mais seguros para propor novas maneiras de desenvolver o trabalho e essas novas maneiras podem trazer melhorias muito significativas para o desempenho de todos. Então é importante que o líder tenha essa condição de saber conquistar a confiança e preservar a confiança dos seus liderados. Além disso, a confiança facilita o compartilhamento de informações. Se algo estiver ameaçando de dar errado, se existe um potencial problema ali naquele trabalho a ser desenvolvido pela equipe, se os liderados confiam no líder, antes desse problema realmente virar uma bola de neve, né, ou ele realmente se consolidar, se os liderados se sentem confiantes para conversarem com o líder, eles já podem apresentar essa situação antes de todo o estrago já ter se consolidado. Então é essencial que o líder preserve a sua eficácia, também se mostrando disponível para receber ali alguns alertas dos seus liderados. Lógico, os liderados só vão manifestar esse alerta se eles confiarem nesse líder. E mais ainda, grupos confiáveis são mais eficazes justamente porque existe apoio mútuo, existe ali integração de esforços e a confiança, consequentemente, vai melhorar a produtividade. Mas é essencial a gente reconhecer que uma vez que o líder esteja à frente como um representante de todo um grupo, de toda uma equipe de trabalho, toda essa confiança na figura desse líder vai ter os seus impactos no bom desempenho de todo o trabalho a ser desenvolvido ali por um grupo ou por uma equipe, e por isso é essencial. Um líder só vai ser autêntico, só vai garantir a sua eficácia quando ele tem todo o cuidado para não perder essa confiança que os liderados investem nele. Por isso, além de a gente ter esse reconhecimento de que um líder pode vir já pronto pela teoria dos traços, ou podemos desenvolver um líder pela teoria comportamental, ou, dependendo da situação, a gente vê qual que é a melhor postura de um líder pela teoria contingencial, além de ter essa compreensão dessas teorias, né, a gente tem aí o propósito de uma liderança ser autêntica quando existe a valorização da confiança que esse líder consegue conquistar nos seus liderados. Muito obrigado por assistir aqui essa minha videoaula e eu realmente espero que você tenha despertado aí para algumas reflexões críticas, especialmente, né, nas figuras das pessoas com as quais a gente convive nos nossos contextos de trabalho e nas quais a gente consegue identificar: esse aqui é um bom líder, esse aqui, coitado, ele precisa aprender muito ainda, né, das habilidades humanas para saber como liderar um grupo ou uma equipe de trabalho.
mas pelo menos a gente consegue compreender quais são os fatores críticos que ainda faltam para desenvolver essa liderança. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.